Vídeo especial aqui no canal da Iron Guides. Eu tô em Nice, no sul da França. Amanhã é o campeonato mundial de Ironman feminino. A chegada vai ser bem aqui, ó. Isso aqui é o pórtico de chegada. Então eu estou fazendo uma série de vídeos que eu fui inspirado em relação a esse evento. Eu tenho atletas participando aqui dessa prova, então toda a informação que eu utilizei na preparação para esses atletas eu vou passar aqui para vocês no canal. O primeiro vídeo são sobre as diferenças dos níveis de como que a gente faz a preparação. Eu tenho um atleta iniciante e atleta intermediário fazendo aqui a prova, então o approach em relação à carga de treinamento, a execução no dia da prova, a nutrição, a equipamento, a parte da corrida principalmente, muda bastante entre essas duas atletas. Então nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho mais sobre esse assunto. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guides por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de triatlon e de corrida de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado, e de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman, que inclusive é a distância que vai ser organizada aqui amanhã. É o Campeonato Mundial Feminino Ironman em Nice, no sul da França. Mas então o assunto de hoje são quais são as 5 diferenças entre os níveis, se você é um atleta avançado, intermediário ou iniciante, como que você tem que fazer os ajustes na sua preparação e no dia da prova. A primeira diferença é em relação se você planeja e o quanto você vai correr ou caminhar na parte da corrida, na última modalidade aí que você já chega bastante cansado. Os atletas iniciantes você vai caminhar bastante, então inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre quais são os benefícios de você fazer caminhada durante a sua corrida e como que isso pode te ajudar. Então, para os atletas iniciantes, eu recomendo cerca de 4 minutos caminhando, 1 minuto correndo. Você vai repetindo isso. Como as aid stations pós-abastecimentos ficam geralmente entre 2 quilômetros entre um e outro, você talvez vai precisar fazer 3 ciclos para que você chegue ali no aid station, para que você consiga fazer a sua recuperação. Os atletas intermediários, esse eu já recomendo fazer uma corrida um pouquinho mais longa. A minha sugestão costuma ser 9 minutos correndo, 1 minuto fazendo caminhada, e a grande maioria desses casos você precisa fazer ali durante o aid station, faz mais uma vez e depois faz novamente no aid station. Mas o importante é que você entenda que você não está perdendo tempo ao fazer essa caminhada durante a maratona. Pelo contrário, você vai economizar tempo, porque uma vez que você caminha durante a maratona, é parte do seu plano. Já se por acaso, se você quebrar, e existe uma chance muito alta dos atletas não conseguir fazer tudo correndo, então caminhar vira uma derrota, viria um fracasso. Você caminha com a cabeça baixa, assim. Já se você caminhar como parte da sua estratégia, você caminha ali com um pouco mais de confiança, sabendo que é parte do plano. E os atletas do nível avançado, eu costumo fazer 9 minutos e 30 segundos correndo, por 30 segundos caminhando. E no dia da prova, o que eu falo com eles é: caminhe todos os aid stations, todos os postos de abastecimento. Não precisa ficar ali controlando 9 minutos e meio, porque novamente, como são 2 quilômetros entre cada aid station, vai dar mais ou menos isso aí, né? Vai depender um pouco do nível, da distância. Eu tive atleta que fez 10 horas e 2 minutos, correu a maratona para 3 horas e 31, fazendo essas caminhadas durante a prova. Então, eu costumo falar que é um seguro. Se a gente pega, são 21 aid stations na prova, você vai fazer a caminhada ali de 15 segundos mais ou menos, no máximo uns 30 segundos por aid station. Então, na pior das hipóteses, você vai perder ali 15 segundos por aid station, porque quando você caminha também a sua velocidade não é zero, né? Costuma ser metade da velocidade que você corre. Então, o seu seguro são 5 a 6 minutos durante toda a maratona. A diferença número 2 é a importância de cada modalidade dentro do triatlon, dentro do peso
que vai ter no resultado da prova. Os atletas iniciantes que fazem ali a partir de 13 horas para o homem, a partir de 14 horas para cima para as mulheres. A natação você só precisa preocupar em fazer o tempo de corte, porque você vai passar ali talvez 1h30, talvez umas 2 horas nadando, em uma prova de 14, 15 horas, mais ou menos uns 15% da prova. Então você precisa nadar o suficiente para não sair totalmente exausto, mas não gaste tanta energia, tanto tempo para tentar melhorar a sua natação, que você vai melhorar talvez ali 5 minutinhos numa prova de 15 horas, não faz tanta diferença assim. O ciclismo, que é a chave da sua prova, você vai gastar a grande maioria do seu tempo no ciclismo, então procure aí pedalar forte, pedalar longo, focar muito na parte também de equipamento, de nutrição durante a parte do ciclismo, porque você vai passar mais da metade da sua prova em cima da bicicleta. E a corrida, inclusive eu tive um atleta meu, iniciante, veio me perguntar assim: Vinícius, você acha que o tênis de carbono vai fazer diferença para mim? Eu falei assim: olha, não preocupa não, que você não vai correr muito tempo não, você vai fazer metade da sua maratona praticamente caminhando, usando aquela estratégia de 3 minutos caminhando, 2 minutos correndo, ou alguma coisa desse tipo. Então esse é a distribuição do atleta iniciante, ou seja, it's all about the bike, né? Tudo sobre o ciclismo, fazendo o mínimo para você fazer o tempo de corte na natação, e visualize também que você vai caminhar bastante na corrida. Passando para o nível intermediário, a importância de cada modalidade, a natação ainda não muda tanto. Então os atletas naturalmente provavelmente vão nadar um pouquinho mais rápido, talvez ali 1h15, 1h20, alguma coisa desse tipo. O ciclismo ainda vai ser a essência da prova, você vai passar aí mais da metade do seu tempo de prova pedalando, porém a corrida aqui começa a ter mais importância, porque se você fizer tudo certinho, se você chegar com uma boa forma física, comer direitinho, organizar o seu ritmo de prova direitinho, você consegue correr a grande maioria da prova. Então você já deve fazer muito mais treino de corrida, claro que com bastante cuidado para não se machucar. Já os atletas iniciantes não, o foco ali é mais no ciclismo, o treino de corrida pode ser muito mais conservador, incluir muito mais caminhada. Já os atletas intermediários precisam se acostumar com a ideia, tanto a parte mental quanto a parte física, que eles vão passar a grande maioria da prova correndo, nem que seja um trotinho devagar ali, naquela estrutura de ou 4 minutos correndo para 1 minuto caminhando, ou então 9 minutos correndo para 1 minuto caminhando. Então a corrida tem um peso um pouco maior para os atletas do nível intermediário. Os atletas intermediários eu chamo quem faz acima de 10 horas até a marca das 13 horas para homem, e acima de 11 horas até a marca de 14 horas para as mulheres, e um percurso relativamente normal, não precisa ser um dos percursos mais lentos do mundo, como que é aqui o pedal de início. Já os atletas do nível avançado, que são os homens que conseguem fazer abaixo de 10 horas, as mulheres que conseguem fazer abaixo de 11 horas, aí que a coisa começa a ficar bastante diferente, porque quem está em sua volta começa a ter um impacto na estratégia da sua prova. Então o exemplo clássico aqui é a prova da natação. Até esse ponto intermediário avançado, a natação praticamente não fazia diferença nenhuma no final da prova, coisa ali de 5, 10, 15 minutos numa prova de 12, 13, 14, 15, 17 horas. Já no nível avançado, o que acontece? Você tem o benefício de pedalar de forma legal, respeitando as regras do grupo, em um pelotão, né? Talvez ali 10, 12 metros de distância, dependendo aí de qual que vai ser a prova. Então a sua natação é importante para que você saia em um grupo forte da água. Geralmente, quanto mais na frente saem os atletas da natação, melhores eles são no geral. Então vão pedalar melhor, vão correr melhor. Então você tendo uma natação forte, o pessoal que faz Ironman aí, abaixo de 1h05, se possível abaixo de 1 hora, isso vai te garantir que você vai sair para pedalar com atletas fortes que podem te ajudar mesmo de maneira legal. O ciclismo você precisa ser forte o suficiente para conseguir acompanhar esses atletas, e a corrida é onde que a gente costuma ter um pouquinho mais de disparidade aí, né? Alguns atletas são mais pesados, tem um pouco mais de dificuldade de correr, vai correr ali para 3h30, 3h40 e ainda assim abaixar de 10 horas. Já outros atletas já são não tão fortes no ciclismo, mas conseguem correr para 3h10, 3h15, 3h20, alguma coisa ali perto desses números. O item 3 é a carga de treino. Quais que são as diferenças, como que você deve entender, você sendo um atleta do nível iniciante, intermediário, avançado, o que muda durante a sua preparação. O iniciante você não precisa treinar tanto, a gente já conversou aqui, a natação, contanto que você faça o tempo de corte, a corrida você vai fazer bastante caminhada, somente no ciclismo você precisa treinar para pelo menos ganhar um tempo ali e conseguir completar a prova, mas entenda que o grande desafio do atleta iniciante não é o treino, mas sim o dia da prova, porque ele vai ficar ali 14, 15, 16 até 17 horas fazendo essa prova, batalhando. Então você tem que ter certeza que você vai estar sem lesão, você vai estar saudável
no dia da prova não precisa arriscar tanto os seus treinos, foca mais ali no ciclismo, nada um pouquinho, treina um pouquinho essa parte de caminhar e correr também, talvez faça o seu longo ali semanal estruturando essas caminhadas, mas não se preocupe em ficar extremamente em forma, em se arriscar tanto, porque o dia da prova é o seu desafio. Do iniciante eu vou passar para o avançado, porque o intermediário vai ser alguma coisa ali no meio do caminho. Então o atleta avançado, ele tem, claro, que se preocupar muito mais com a parte da natação, tem que se preocupar muito mais com a oscilação no ritmo do ciclismo, porque ele vai fazer parte de um grupo, então ele tem que responder quando o grupo começa a acelerar um pouquinho acima do que ele gostaria do ritmo de prova. Ao mesmo tempo, se o grupo diminui um pouquinho, ele tem que ter paciência ali e pedalar abaixo da potência que ele gostaria. Então você tem que fazer isso também nos seus treinos, e você precisa arriscar um pouco mais. O seu volume vai ser muito mais alto do que o atleta iniciante com o atleta intermediário. O atleta avançado, que eu tenho experiência, é muito raro alguém fazer uma prova do nível avançado com menos de 15 horas semanais de treino, costuma chegar ali perto das 20 horas mais ou menos, e isso acaba que você arrisca um pouco mais em relação à lesão, em relação a ter um burnout aí físico ou mental. Mas se por acaso você quer classificar para o Mundial e tá aqui um dia, se você quer pegar um pódio, isso é preciso ser feito. Você não pode ser extremamente conservador, tem que fazer um volume maior, uma intensidade maior, uma carga maior no geral. E o intermediário é alguma coisa ali no meio do caminho, né? Você precisa sim fazer mais treinos de corrida, então a sua chance de se machucar, de ter uma lesão na corrida aumenta bastante em relação ao atleta iniciante, mas você também pode focar na sua própria prova, porque você não precisa entender toda essa dinâmica que acontece com os atletas do nível avançado. Então, todos os seus treinos, a carga do seu treino deve ser para executar o seu melhor contrarrelógio possível, fazendo a prova praticamente todo o tempo sozinho. É claro que se você conseguir nadar em grupo, pedalar em grupo, pode fazer também, mas não é tão fundamental quanto no nível intermediário. A quarta diferença é a nutrição no dia da prova. Então, o atleta iniciante, por ele estar mais tempo, a frequência cardíaca vai estar mais baixa, então ele consegue processar mais coisas ali, então ele pode e deve se preocupar um pouco mais, até para não passar muita fome, porque ele vai ficar mais tempo competindo com uma frequência cardíaca menor. Então você consegue e você deve comer um pouco mais de sólidos em relação aos outros atletas. Procure misturar talvez um carboidrato em pó, um carboidrato em gel, mas também inclua bastante comidas, entre aspas, aí, de verdade. Pode inclusive colocar um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura também, para segurar um pouco aqui, ali a sua fome. Você vai conseguir digerir aquilo. Já à medida que a gente chega ali perto do atleta do nível avançado, a gente tem que ajustar isso. Então, o atleta intermediário, a minha recomendação seria utilizar o pó diluído de carboidrato na garrafinha no ciclismo, mas sempre tenta colocar um sólido por hora para você não passar muita fome também. Seja uma banana, seja uma barrinha energética, seja um sanduíche, alguma coisa que você ali vai estar pensando, opa, na primeira hora eu vou comer isso, na segunda hora eu vou comer isso, na terceira hora eu vou comer isso. Já o atleta do avançado, esse que vai 100% para performance, ele vai sofrer mais, vai passar fome, vai ser tudo mais difícil, e nesse caso a minha sugestão seria focar mais na nutrição de gel ou então líquida, né? O carboidrato diluível e também o gel na parte da corrida. E a última diferença é em relação a equipamento. O atleta iniciante deve preocupar com conforto e com segurança. Então, por exemplo, ele pode e deve colocar uma roupa de ciclismo para fazer a modalidade do ciclismo, depois troca para uma roupa de corrida para fazer modalidade de corrida. Inclusive já visualiza também que você vai terminar tarde, no escuro, no frio, leva uma jaqueta ali, ou então deixa no Special Needs alguma coisinha também. Special Needs é aquela sacola que a gente tem acesso na metade de cada modalidade. O atleta do nível intermediário, ele já tem a opção ou de usar o macaquinho de triatlon completo, que ele consegue fazer tudo com a mesma peça, ou então trocar também durante a prova. E o atleta do nível avançado fica complicado se ele perder muito tempo aí nas transições, principalmente na primeira transição, que tem aquela toda a dinâmica ali do grupo no ciclismo. Então, nesse caso, faça toda a prova com uma peça só, com seu macaquinho de triatlon, é a minha recomendação. Então a gente tem que visualizar também que as transições, o tempo de cada transição vai mudar dependendo do seu nível. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.